Roberto Jefferson pode ser creditado como o sujeito que levou o bolsonarismo às suas últimas consequências. O Bolsonaro certa vez disse que jamais seria preso. Mas foi o Roberto Jefferson quem levou isso além e atirou na polícia. O presidente nacional de honra do PTB estava em casa na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio. Pouco depois de jogar a granada e admitir que deu tiros, Jefferson fez uma transmissão ao vivo de dentro do imóvel. Eles já me humilharam muito, a minha família, mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto, eu não atirei neles. Arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Eu não aqui. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Bolsonaro, no auge do confronto com a Suprema Corte, chamou o ministro de canalha. E o Roberto Jefferson radicalizou até a ofensa, recorrendo à fofoca. É verdade. Você imagina Marcelo, ministro do Supremo de 4, e o negão, pá, pufo nele? Não dá. Como é que esse homem pode representar a justiça, rapaz? O Roberto Jefferson passou meses nessa toada aí, maledicente, raivosa. Depois de ser preso, ficou fragilizado, doente, deprimido. Agora vai cumprir o resto da pena em casa. E o ex-deputado federal Roberto Jefferson já está em casa, no interior do Rio de Janeiro, cumprindo prisão domiciliar, segundo a defesa. Ele está proibido de deixar o Brasil, de dar entrevistas a qualquer meio de comunicação e não pode receber visitas, com exceção de advogados e familiares. Eu sou Árvore e esse é o meu textão sobre Roberto Jefferson. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Roberto Jefferson teve 6 mandatos consecutivos como deputado federal. De Collor a Bolsonaro, não houve um governo que não tivesse uma crise política ou um escândalo. E o Roberto Jefferson, de algum jeito, sempre foi personagem de todas essas crises, de todos esses escândalos. O histórico é longo e inclui vários momentos de descontrole. Nos arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas tem um registro de novembro de 1985. Naquela ocasião, o Roberto Jefferson derrubou com um machado um painel que estava instalado na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Esse painel denunciava aos deputados que tinham se ausentado de votar a anistia para os militares de 1964. 3 anos depois, em fevereiro de 1988, consta que ele foi ao Congresso armado para resolver desavenças com Jorge Wecht, um deputado que pretendia denunciar os nomes dos beneficiados por um escândalo de corrupção na Companhia Brasileira de Alimentos. Mais tarde, o Roberto Jefferson liderou a defesa de Collor no escândalo PC Farias. Começaram nessa época os embates entre ele e o José Dirceu do PT, que fazia oposição ao governo Collor. O Jefferson levou essa inimizade com o Dirceu muito a sério nos anos que se seguiram. Ele guardou rancor na geladeira e só foi tirar em 2005, quando o José Dirceu era o responsável pela articulação política do governo Lula. Foi o Jefferson quem revelou o escândalo do Mensalão. A denúncia resultou numa CPI e a CPI resultou no reencontro dos dois. Foi quando Jefferson disse uma das suas frases mais famosas. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, sinceramente, da consequência dessas provocações que faz Vossa Excelência. Essa frase revela muita coisa. Talvez o Roberto Jefferson não precise necessariamente de um José Dirceu para dar vazão aos seus instintos mais primitivos. Olha o histórico. Será que o José Dirceu estava lá em 1985 e deu o machado na mão dele para ele derrubar o painel na Cinelândia? E em 1988, será que foi o José Dirceu que mandou ele entrar armado no Congresso? E na pandemia, então, será que foi o José Dirceu que obrigou o Roberto Jefferson a gravar videozinho incitando violência na igreja? O Satanás quer fechar a igreja
para impor o comunismo no Brasil. Isso é uma balaclava. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Então o Satanás vai chegar, vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que ter alguém com a perna dessa de inchada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Também não foi o Dirceu quem fez o Jefferson esculhambar os ministros do Supremo num vídeo. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Aí que viram o cara e dizem, ih, beizinho, no rabinho, cadê o rabinho? É a primeira vez. É a primeira vez. O José Dirceu pode ser responsabilizado por muita coisa, mas os instintos primitivos do Jefferson são responsabilidade do Jefferson. E esse é um homem controlado pelas próprias emoções. Toda a atuação dele no Mensalão foi passional, emoção à flor da pele. Começou com a raiva que ele sentia do Dirceu, uma raiva pela qual ele pagou o preço. Acabou cassado, perdeu toda a influência que ele tinha em Brasília. E aí, quando o Temer chegou ao poder, ele finalmente voltou à cena, conseguiu indicar uma filha para um cargo no governo. Só que, mais uma vez, ele deixou escapar aquelas emoções que ele tem dificuldade para controlar. Era algo que o senhor estava tentando há bastante tempo? Não. É surpresa? É surpresa. É a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe, querida? É um resgate. A política do Roberto Jefferson sempre foi emocionada demais, nunca soube se conter, ou nas palavras dele, nunca soube controlar aqueles instintos mais primitivos. E isso tem tudo a ver com o bolsonarismo, um movimento que se destacou por retirar da política aquela camada de polidez que muita gente considera hipocrisia. O bolsonarismo, desde o começo, também foi aí essa tentativa de encaixar os instintos mais primitivos no exercício da política. E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Parecia que o bolsonarismo e o Roberto Jefferson tinham sido feitos um para o outro. Nesse novo cenário político, muito mais selvagem, muito menos polido, o Jefferson parecia que estava liberado para ser tudo aquilo que ele sempre foi. Nós somos a retaguarda. E só por cima do nosso cadáver é quem vão implantar aqui um regime ateu marxista comunista. A verdade é que o bolsonarismo deu ao Roberto Jefferson a permissão que ele sempre quis para obedecer apenas aos seus instintos mais primitivos. E ele foi se acostumando com isso bem rápido. Seja o meu acusador Xandão, vestido de desonra, que a vergonha o cubra como um manto, pai. Eu oro em desfavor do Xandão. Até que a Polícia Federal bateu na porta da casa dele e ele achou que era mais uma boa ocasião ali para liberar os instintos mais primitivos. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. Não dá mais. Reagir, não vou me entregar. Só saio daqui morto. Chega. Cansei de ser humilhado. Na ação, 2 policiais ficaram feridos sem gravidade. Mesmo assim, foram levados ao hospital. E essa foi a ruína do Roberto Jefferson. O homem que radicalizou o bolsonarismo até um ponto em que nem o Bolsonaro poderia mais acompanhar. E agora, mais uma vez, o Janones mente e diz que o Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. Nunca foi coordenador, até porque ele era pré-candidato, teve a candidatura indeferida ali. Ele era candidato contra o... Não tem uma foto dele comigo. Não tem uma foto dele, não tem contato. Talvez o Roberto Jefferson não volte a tirar novas fotos com presidentes da República. Talvez nem ele, que sobreviveu a tantos escândalos ao longo da vida, consiga voltar a transitar pelos corredores dos palácios. E é normal que muitos de nós desejem isso para ele. Mas isso não significa que Jefferson deve ser esquecido.
É sempre bom lembrar desse homem porque a história dele deixa uma lição que transcende a política. Não importa quem ou o que desperta em nós os instintos mais primitivos. Se os instintos são nossos, então nós somos os responsáveis por segurar a onda. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se serviu para pensar sobre o Roberto Jefferson, é bom. Mas se serviu para pensar sobre o nosso próprio comportamento, aí é melhor ainda. Estou dizendo isso porque, para muitos de nós, uma política catártica, sem papas na língua, uma política em que tudo pode ser dito, uma política em que os instintos mais primitivos têm vez, muita gente gosta de uma política assim, né? Acontece que isso fere a racionalidade do debate público, tira muito da serenidade com a qual as coisas devem ser feitas. Existem espaços mais adequados para os nossos instintos mais primitivos. A arte, sei lá, talvez o esporte. Política não tem nada que ser espetáculo, não. Aliás, quanto mais entediante ela for, melhor, hein? Ih, rapaz, será que eu opinei demais? Não sei. Se quiser se inscrever, eu vou ser muito, muito grato mesmo, hein? Valeu!